Rádio Psi, seu podcast sobre psicologia, filosofia, vida e comportamento, do Acre para o mundo. Muito bem, olá ouvintes do universo dos podcasts pelo planeta inteiro. Estamos reiniciando o nosso podcast. Para quem não me conhece, eu sou Arif Calacina, sou psicólogo clínico e também comunicador, locutor, radialista há aproximadamente 25 anos, né? Por aí, isso mesmo. E psicólogo há 7 anos. Bom, durante um tempo, eu, no caso, né, lancei aqui o podcast Diário Psi, bem ali no auge da pandemia, em 2021. Posteriormente, quis amplificar a abordagem de temas, daí coloquei no ar o podcast Estúdio Livre, mas dei uma pausa após retornar para o rádio, na Rádio Amazônia FM, e agora estou reativando o podcast, mas direcionando para o universo da psicologia e do comportamento, um podcast temático, um podcast segmentado para esse público, mas também ainda ampliando para todos os públicos, porque vamos falar de psicologia de um modo geral, enquanto ciência, enquanto profissão e a forma mais interessante, comportamento humano também, de uma maneira geral, trazendo convidados para a gente conversar um pouquinho sobre esse fantástico mundo da mente, do comportamento humano e muito mais, tá bom? Portanto, estamos dando o pontapé ou o repontapé, se isso existir, no nosso podcast. Esperamos manter aqui a frequência da melhor forma possível, pelo menos um por semana. E eu ainda não me rendi ao modelo de podcast mais atual, que é o videocast, onde a pessoa, em um estúdio, né, preparado para isso, recebe os seus convidados em vídeo, multimídia, como se dizia antigamente, e lança no YouTube. Por enquanto, vamos manter a forma tradicional nesse quesito. Eu sou um pouquinho ainda conservador, gosto bastante desse modelo herdado do rádio, em que o podcast foca primordialmente no áudio. Afinal de contas, é o modelo que nos convida a ouvir em qualquer situação, no carro, dirigindo, em casa, realizando as tarefas cotidianas ou mesmo no trabalho, quando é possível conciliar. Daí, o áudio, uma forma de aquisição de conhecimento bastante interessante, né, através da audição, desse sentido muito importante. É curioso porque por muito tempo eu observei, mas ainda não tinha feito uma autoanálise, mas descobri que a aquisição de conhecimento através do modelo oral, para mim, é muito eficiente, falando pessoalmente de mim. Não sei, talvez haja alguma herança genética da minha ascendência árabe, tendo em vista que foi ou ainda é um povo que tem muito essa tradição oral e, de alguma forma, isso é muito forte em mim e eu gosto bastante, tá bom? Bom, vamos falar aqui de um tema que eu já abordei através das minhas mídias sociais, das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, que ainda mantenho, haja vista ainda ter um público bastante grande e fiel ali naquela plataforma, mas sabemos que é uma plataforma que já não atinge muito o público jovem, atinge mais um público mais adulto ali na faixa dos seus 40 anos para cima, mas ainda é uma plataforma muito forte. O Instagram toma de conta realmente como a plataforma mais utilizada, talvez nem tanto mais quanto o TikTok, mas enfim,
são os 2 canais de divulgação principal. Ainda não me rendi ao TikTok, talvez eu não pretenda me render, ainda não consegui ser conquistado pela plataforma, mas sei do seu alcance, do seu poder de abrangência, isso aí é inegável, né? Tudo bem, mas por enquanto fico por aqui, lembrando que esse podcast estará disponível nas principais plataformas de podcast, a sua preferida, enfim, fica aí à vontade, Apple Podcast, Google Podcast, que inclusive já existe uma previsão de que vai ser desativado e os canais de podcast ficarão no próprio YouTube, a plataforma de vídeos, e também no YouTube Music. Eles querem direcionar mais para o YouTube Music, extinguindo o Google Podcast. Mas existem diversas outras plataformas, como o próprio Spotify, por onde nós divulgamos, postamos, aliás, esse podcast através da ferramenta própria do Spotify de veiculação e de produção de podcasts, né? Então vamos lá. Nós não somos ninguém, não somos todo mundo. Bom, é o seguinte, a minha intenção de falar sobre isso é levar em consideração um termo que se usa muito. Ninguém gosta disso, ninguém gosta daquilo. Todo mundo gosta disso, todo mundo gosta daquilo. Tá todo mundo falando sobre isso, tá todo mundo falando sobre aquilo. É uma maneira que nós temos, consciente ou inconscientemente, de generalizar certas coisas, certos gostos, preferências, visões de mundo, até mesmo visões particulares de nós mesmos, como se todo mundo, como se o outro pensasse igual a nós e tivesse que pensar. E daí nós temos uma dificuldade imensa na sociedade atual, que gerou a polarização principalmente no campo político, ideológico, em que um lado acusa outro lado de fazer doutrinação ideológica para os seus temas que são caros. E aí, esse lado que acusa o outro fala que não deve haver doutrinação ideológica, sendo que também está defendendo uma ideologia, porque nós somos assim, nós nos desenvolvemos dessa maneira. Você está ouvindo o podcast Rádio Psi. Então, vamos lá, nós não somos ninguém, nós não somos todo mundo, nós somos cada qual únicos e singulares. O que serve para uma pessoa pode não servir para outra. O que uma pessoa gosta, a outra não precisa gostar. Isso caracteriza a nossa diversidade e singularidade. Frisando aqui a palavra diversidade, levando em consideração o mundo em que nós vivemos, que realmente é diverso. E precisamos, de fato, aprender a viver com a diversidade em todos os sentidos da vida, porque a vida ela é muito ampla em os seus múltiplos aspectos, e tentar encaixotar, enquadrar o outro, os outros, dentro da nossa percepção é, digamos assim, com todo respeito, uma pobreza de ideias muito grande. Afinal de contas, o mundo não é a caixa dos nossos pensamentos. Ao mesmo tempo, cada qual dentro dessa diversidade toda tem a sua singularidade. Nós somos seres sociais e dentro das sociedades desenvolvemos padrões comportamentais que vão definir certos modelos de ação que vão determinar como nos movimentamos dentro de grupos. Porém, temos
as nossas questões particulares. E mesmo reproduzindo esses modelos, nós somos singulares, sim. Somos diferenciados. E, mesmo nas diferenças, nós somos singulares. Então, essas percepções são construídas ao longo da vida, do nosso desenvolvimento, através das influências do meio ambiente, das pessoas que estão ao nosso redor. É esse meio em que estivermos inseridos e também, lógico, das nossas escolhas. Isso é o que a gente vai chamar de crença. Nós vamos construindo, a gente não nasce exatamente com essas crenças estabelecidas. Não é a crença religiosa, tá? Porque precisa se definir, determinar, discriminar. Crença, dentro da perspectiva cognitiva, são esses conjuntos de percepções e visões de mundo que nós vamos construindo em relação a tudo que nos cerca, tá? Não é necessário que todos concordem com todos, mas é importante que algo mais difícil do que concordar ou discordar seja trabalhado, que é o respeito. Aí a coisa fica um pouco complicada. O que é que acontece? Muitas vezes exige-se o respeito para as nossas opiniões, mas muitas vezes temos dificuldade de respeitar a opinião alheia. Ouvir simplesmente, caladinho, caladinhas, e tentar assimilar respeitando. Não precisamos concordar. Então, respeito tem a ver com ética, bom senso, empatia, lógico. Respeitar a opinião e visão de mundo das outras pessoas, é preciso lembrar, não vai destruir as nossas próprias opiniões e visões de mundo. Não vai destruir o que somos. Porém, possivelmente, vai estabelecer o mínimo que se espera de harmonia e paz. Mas, infelizmente, muita gente não busca a harmonia e a paz. Vibra numa onda de contenda, violência e ódio e dissemina ódio, principalmente através das redes sociais que estão cada vez mais doentes, intoxicadas, e as pessoas estão se intoxicando e estão também disseminando essa toxicidade de uma maneira absurda e até bizarra. Pois é, harmonia e paz. Aquilo que a vaidade, o orgulho doentios, vaidade doentia, não aceitam, infelizmente. É um trabalho que devemos fazer conosco mesmos, entre os nossos pares, entre as pessoas com que convivemos e talvez dentro dos nossos lares, no seio familiar, nós temos a oportunidade de exercitar inicialmente esse processo complexo e posteriormente amplificar a todos aqueles que também fazem parte do nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, de estudos, enfim, na rua. É necessário a gente trabalhar isso, até para que possamos desenvolver cidadania, cordialidade, a empatia, voltando no termo empatia, gentileza, que falta muito, né? E dentro dessa questão, em outros momentos, gostaria também de abordar esse tema de forma mais aprofundada, gentileza, respeito, tá bom? Bom, os nossos episódios solo, por assim dizer, quando eu estiver sozinho, serão geralmente mais curtos,
ali em torno de 15 a 20 minutos, para não cansar as pessoas, afinal de contas, com os vídeos curtos, temas curtos, a nossa atenção está ficando cada vez mais restrita. E aí já é um outro tema mais complexo, existe pesquisa científica comprovando isso, e a gente precisa trabalhar isso em nós também, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, sua atenção. Conto com o seu like, né, também lá no YouTube, no Spotify. Conto com a sua audiência nos nossos próximos episódios. Para você, dias e semanas de muita paz, harmonia, se possível felicidade, pensamento positivo, positividade não tóxica, mas realista. Afinal de contas, precisamos ser realistas. O mundo tá difícil, a vida tá difícil, mas precisamos manter um certo grau de otimismo, tá bom? Um grande abraço. Rádio Psi, seu podcast sobre psicologia, filosofia, vida e comportamento do Acre para o mundo.